Olá, meus amores, tudo bem? Espero que minha galerinha esteja toda bem, com saúde, com muita paz, tranquilidade, certo? Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos trabalhar o gênero conto e pontuação. Vamos, em primeiro lugar, ver algumas características do gênero conto, certo? Vamos nos basear pelo texto Cão de Lia, que o melhor que vocês fazem é você já ter assistido e feito a leitura desse texto, tá bom? Para vocês entenderem melhor o que eu vou explicar aqui. Então, conto é uma história curta com um conflito central. O que isso quer dizer? Quando a gente fala que essa história tem um conflito central, é o que gerou, é o problema, é a situação em que gerou aquela história, certo? Vocês acham que ia existir a história, o conto de A Branca de Neve se a madrasta dela fosse boazinha, fosse compreensiva, cuidasse bem dela? Não, não é? Não, então, para poder existir um conto, certo? Tem que existir um conflito, uma situação, um problema para que ele seja desenvolvido e resolvido, tá bom? Também os cenários e o tempo de duração desses contos são curtos, são reduzidos, não são tão extensos e tão longos, tá bom? Geralmente, dentro desses contos, tem poucas personagens e a linguagem normalmente é de fácil compreensão. Por isso que é um gênero textual que está muito presente no universo da literatura infantil, porque é de uma linguagem fácil, acessível, que até as crianças conseguem entender, tá bom? Uma linguagem do nosso dia a dia, certo? E nessa história também tem um narrador que conta os acontecimentos para o leitor, ok? Todo conto tem um narrador. Às vezes o narrador participa da história e às vezes ele não participa. Às vezes ele pode ser um personagem. No caso da nossa história aqui, o nosso narrador que conta o Cão de Lia, ele não aparece, ele não convive naquela história em momento algum, certo? E um conto, um gênero textual, para que tenha um conto, assim como em outros gêneros narrativos, é possível identificar alguns momentos que marcam o desenvolvimento dos acontecimentos. Como temos a situação inicial. Qual foi a situação inicial no nosso texto do Cão de Lia? A Lia, ela começou a história lendo um livro. A partir do momento que ela leu aquela história e ela gostou muito, ela quis ter o próprio cãozinho dela. Aí a próxima situação que vem, o conflito. Quando é que se dá esse conflito? No momento em que a menina decidiu ter o próprio cachorrinho, certo? A outra parte alta é o clímax. É a parte em que mais tem tensão no texto, é a parte em que mais acontecem as coisas, aquela parte que você acha que não vai dar certo, que o seu personagem preferido ali vai ser prejudicado, ou que ele está passando por um problema, assim, o pico da situação. É o clímax do conto, certo? E por último vem o desfecho, que é o desenrolar, como aconteceu, afinal de contas, como foi resolvido todo aquele problema, certo? Esses são os 4 itens que compõem, que fazem parte, na maioria dos contos. A situação inicial, o conflito, o clímax e o desfecho. E todos os contos, eles têm um narrador, certo? O narrador é quem conta a história. Quem conta a história, você percebe-se que toda a história tem alguém contando para você. Não é quem está falando, não é quem está lendo. É quem está ali dentro, quem escreveu aquela história para você, quem contou ela para você, certo? Quando tem uma pessoa lendo uma história,
ele está repetindo o que o narrador escreveu, certo? Que o narrador contou. E tem, depois do narrador vem os personagens. Os personagens são eles participam dos acontecimentos narrados na história. Tudo que aconteceu lá, eles que foram os participantes, eles que executaram, eles que fizeram, certo? O narrador, ele tá lá para dizer, tem coisas que o personagem faz, mas ele não diz que ele está fazendo. Quem conta isso pra gente? O narrador, certo? Lá no finalzinho da história, o cão de Lia, como é que aconteceu? Como é que acabou? A mãe cuidando do cachorrinho da Lia. E, em algum momento, a mãe contou isso? A mãe falou isso? Em algum momento, a Lia falou isso? Não, nenhuma das duas falaram, certo? Mas quem contou isso pra gente foi o narrador, certo? Por isso que a gente descobre o que aconteceu, porque ele relata, ele narra, ele conta tudo o que se passou, os movimentos e as ações. E que os personagens fazem, os personagens a gente só escuta eles na hora em que eles falam. E continuando aqui, nós temos mais algumas informações sobre os narradores e os personagens. No caso do texto Cão de Lia, o narrador está oculto. Ele não é a mãe, ele não é o pai, ele não é ninguém que esteve ali presente naquela ação, naquele contexto, certo? E os personagens lá são a Lia, a mãe e o cachorro, tá bom? E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a pontuação desse texto, tá bom? Olha, na escrita, as falas das personagens podem ser indicadas por aspas. Aspas, olha, são esses dois, que são essas duas, como se fossem duas vírgulas invertidas aqui, só que eles ficam no alto, lá no comecinho do parágrafo, certo? Ou da frase, e no final. Ou então, quando se tem um travessão. O que esses sinais indicam? As aspas e o travessão indicam que ali está presente a fala do personagem. As aspas, ela aparece no início e no final da fala. Abre aspas, tem-se a fala do personagem, fecha quando ele termina, tá bom? E o travessão sempre está antes, indicando que a partir daquele traço ali, antes daquele parágrafo, a próxima letra, a próxima palavra já é fala do personagem, certo? E aqui também nós temos a introdução, para a introdução das falas, usa-se 2 pontos. É assim, ó, um pontinho abaixo do outro. Isso quer dizer o quê? Os pontos indicam que a fala do personagem vai começar, certo? O exemplo, o narrador diz assim, ó. Lia disse. Logo, no final que ele faz essa introdução ali, tem 2 pontinhos. Quer dizer que a próxima fala, as próximas palavras ali foram ditas pelo personagem. Geralmente se aparece mais seguido de travessão, ok? Concluindo, nesse texto nós não temos o aparecimento do travessão, a gente tem lá o aparecimento de aspas. Cada vez que a aspa apareceu ali, um dos personagens estava se expressando, tá bom? Ou a mãe, ou a Lia, certo? Mas em vários outros textos você vai ver o uso do travessão, que é muito mais comum nos nossos tipos de leitura. E até amanhã, crianças, com a próxima aula.